é uma ideia, é um modelo que o Flamengo tem, é a origem do Flamengo, e que nós temos, enquanto comissão técnica também, ter a bola e procurar ser criativo, mas sabendo que tem etapas também que tu tem que, em relação ao adversário, ser consistente, que foi o caso hoje, foi o caso de sair na frente nos jogos todos, mas que saber que é um ponto de equilíbrio de equipe, numa equipe que ela está em reformulação. Às vezes a gente não se dá conta, às vezes a gente não percebe. Ela está se reorganizando, ela está se reajustando, e ele é significativo, sim. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Aqui Cidão Marina Litoral News. Tite, eu lembro que lá em Porto Alegre, depois da derrota para o Grêmio, eu te perguntei sobre o Eric Pulgar, que não jogaria contra o Santos. Hoje o Pulgar jogou, foi bem, o Flamengo não sofreu gols. Como você avalia o desempenho do Pulgar dentro de campo, a importância dele para o Flamengo, para nesse processo de reconstrução da equipe, o Flamengo continuar ganhando os seus resultados? Te pergunto também em relação ao próximo jogo contra o Palmeiras, se vocês acreditam que é uma decisão para o Flamengo, ainda numa briga pelo título do campeonato, ou se vai brigar pela Copa Libertadores da América? Eu entendo a valorização de vocês individualmente, e também é um objetivo de cada atleta ter a sua valorização individual. Porém, eu devo dizer hoje que o grupo todo, nós estávamos com quantos garotos no banco? 5 garotos no banco, com a possibilidade de entrada, claro que a utilização daqui a pouco de 9, como tem a necessidade do Luiz, de dobrar um jogador de velocidade do lado, mesmo não executando a sua função, o Ayrton. Então, a importância é quando a gente colocou de todos os atletas, e eu entendo, e serve aqui a minha coletiva, entrevista coletiva, que eu entendo que todos os que não estão jogando é duro, é difícil para eles e é difícil para a família deles também, mas saber que o futebol ele tem uma relação de conjunto, que daqui a pouco a necessidade ela vai te conduzir a tu ter um Rodrigo Caio trabalhando como primeiro meio-campista porque o jogo te pede. Tu vai ter a necessidade do Ayrton porque estava com um processo clínico de dobrar um lado. E aí tu vê um Arrascaeta que saiu do jogo, e se vocês olharem, o primeiro que sai vibrando no segundo gol é ele. Quando tu pega pequenos detalhes, tu começa a ver aquilo que a equipe vai trabalhando enquanto equipe, e que ele ficou contente, ele saiu do jogo, mas ficou contente com o segundo gol. Kleber, me ajuda. A gente veio com a ideia específica do jogo de hoje, a gente não saiu ainda do jogo de hoje, não conversamos ainda sobre o Palmeiras, vamos conversar amanhã sobre o Palmeiras, então hoje a gente não tem resposta para te dar nesse aspecto. O Fortaleza está vivo ainda dentro da gente, é interessante falar nesse jogo, importante também valorizar o grupo, como a gente colocou aqui, o Tite colocou, no 5º jogo o Felipe estreou com a gente, Felipe Luiz não tinha entrado ainda. É um jogador importante da grandeza dele, né? Então é isso, para nós, é o que mais interessa no momento. Falar do jogo do Fortaleza. Tite, boa noite. Aqui. Tite, passados 5 jogos, né, você no comando do Flamengo, e você fala muito sobre isso, assim, o Flamengo é uma equipe em reconstrução. Imagino que para você é muito difícil ver uma equipe ainda estar se reconstruindo nessa altura do campeonato, já no final de uma temporada. Queria que você falasse pra gente quais foram e quais são as maiores dificuldades que você está encontrando no Flamengo nesse momento, já que o Flamengo, nesse momento, está no G6 do campeonato, está disputando uma pré-Libertadores e tem toda uma questão de uma pressão da torcida para se classificar já na fase de grupo. Queria que você falasse as maiores dificuldades que você está enfrentando. Equilíbrio da equipe. Tu agredir, ter um número de finalizações e ao mesmo tempo ser consistente, criativo, né? Essas fases, o César fala muito bem, o Matheus fala bem, tem algumas fases que elas são do jogo que elas são inquestionáveis. Eu acho que nós temos um grande primeiro tempo, é muito difícil jogar contra o Fortaleza, um reconhecimento ao Vojvoda, o grande trabalho que ele vem executando, é uma equipe que joga sem pensar. Quando tu tem todos os links estabelecidos, tu tá trabalhando aqui, mas eu sabia que a bola ia chegar no fundo. O volume que ela emprega, o ritmo que ela emprega, ela vai inchando a perna do adversário para que tu tenha a condição de
nos 20 minutos finais, ser mais efetivo. É muito difícil, pela qualidade do trabalho do Vojvoda, pela qualidade da equipe, pelo trabalho do Fortaleza, né? Também nesse processo inconstante, a gente tem que entender o futebol também. A gente mudou a metodologia de trabalho, é o terceiro técnico no ano. Mudou-se as ideias, tentou se ajustar por maior, mudou o condicionamento físico, a forma física. O atleta não é uma máquina que faz assim, ó, assim ele vai fazer. Ele tem todo um lado importante para poder absorver. O que eu estou enaltecendo aqui, que é essa capacidade deles compreenderem, e hoje eu falei antes da palestra. Gente, nós ganhamos os 2 primeiros jogos, vai brigar pelo título. A gente perdeu os outros 2 últimos jogos, aqui ó, nada serve. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim, senão a gente não constrói nada, a gente tem que ter discernimento e acreditar num processo de evolução, que é o que nós estamos buscando. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Tite, nesses seus primeiros jogos pelo Flamengo, você utilizou o Rodrigo Caio 2 vezes, ele que não ganhou muitas oportunidades nem com o Sampaoli, nem com o Vitor Pereira. Nas 2 vezes que ele jogou com o senhor, ele atuou como volante. Queria saber como você enxerga esse jogador que só tem contrato válido até o fim desse ano, e se você puder também responder uma outra pergunta, ainda falando do jogo do Palmeiras que o amigo ali falou, o Flamengo tem alguns desfalques contra o Fortaleza. Queria saber, óbvio que o ideal seria o Tanuri para falar isso, mas se você pode atualizar sobre esses desfalques por lesão. Tem o caso do Gabi, tem o caso do Wesley e até do próprio Ayrton Lucas, que jogou hoje, mas que não estava 100%. Obrigado. Nós queremos contar com todo mundo. Nós queremos contar com todo mundo e, inclusive, os atletas tiveram uma busca, sabe, nessa reta final da gente estar totalmente voltado, porque o objetivo é classificação direta para a Libertadores. É o objetivo da direção do clube que passou para mim quando nós fomos, é o objetivo nosso. Mas pode, mas... Tá, mas vamos partir da verdade, né? Vamos partir de sonhos todos nós temos, mas também risco nós temos de não classificar para a Libertadores. Vamos trabalhar de forma realista, vamos fazer jogo a jogo esse processo de evolução, inclusive dentro do próprio jogo, de estabilizar a equipe para ela não oscilar. Por quê? Porque ela está em reformação. E esse é um pedido que eu faço para o torcedor. Se eu tiver, não em relação ao Palmeiras, ela vai oscilar. Torcedor, tudo que a gente quer é dividir a alegria com o torcedor do Flamengo. Tudo que nos proporciona é dividir essa alegria. Mas que ele entenda que ele vai precisar ajudar a equipe, porque ela vai oscilar. Por quê? Porque o Cebolinha tá se afirmando agora, porque o Luiz está se afirmando agora, porque está dando uma sequência com um pivô, porque o Arrascaeta está encontrando essa melhor condição e essa evolução. Porque daqui a pouco não deu o Felipe, não deu Ayrton, deu o Felipe, e um é construtor, o outro é então dela entender também que nesses momentos que a gente vai precisar do torcedor na quarta-feira, porque ele vai oscilar, é inevitável que ela passe esse carinho, porque eu tenho certeza que lá dentro do campo eles vão sentir. Eu senti essa atmosfera, e estando fora, tu imagina estando dentro com o apoio. Sentimos contra o Vasco. Sentimos contra o Vasco no Clássico e, como o Tite colocou, esperamos o nosso torcedor em peso quarta-feira para esse jogo importante. Torcedor em peso na quarta-feira para esse jogo importante. Boa noite, Tite. Aqui, Mário Kempis, do blog do Kempis, bom revê-lo. Queria que você pudesse falar, o primeiro tempo você disse que o time foi bem, isso tem a ver também com o bom trabalho, o bom futebol que o Everton jogou hoje, e o segundo tempo, você não gostou? O que foi que houve? As diferentes etapas que o jogo tem, tu não vai ser dominar. Dominar, o que eu considero dominar? Ficar com a bola e criar oportunidades. Nós tivemos 60 e poucos % no primeiro tempo. E criamos oportunidades. Mas é inevitável, e aqueles 40% que o adversário tem, o que faz? O que nós vamos fazer? Vamos organizar, vamos defender, alto, médio ou baixo. E a equipe, ela acelerou muito, tal qual o Fortaleza, ela acelerou no primeiro tempo. Porque a gente queria, bate lá, bate cá. Porque também é característica, por isso da colocação do Luiz, um jogador de velocidade, do Everton do outro lado,
E que bom ver esses atletas já um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais natural com a camisa pesada do Flamengo. É muito pesada, gente. Um técnico que tem 62 anos e tem todo um lastro, ela pesa, a responsabilidade pesa. Às vezes tu pega um garoto, tu pega um jovem com uma expectativa alta e tu tem que dar um tempo para que essas situações elas possam acontecer de maturidade. Tite, boa noite. Fernanda Alves, da Rede Muito Torcida Amiga. Você falou desse encontro do Cebolinha, e desde a seleção que a gente já notava que você tinha muito essa intimidade de perceber o futebol que ele tem. Como é que você observou já a atuação dele, principalmente porque para ele foi um jogo em casa, digamos assim, já que ele é natural aqui do Ceará? Quem conhece bem o Cebolinha é o Kleber e o Matheus, foram eles que indicaram. O Cebolinha, como o Tite falou, da naturalidade, a gente já vem usando ele nesses jogos todos, né? O segundo jogo que ele sai jogando, com boas atuações, né? Um jogador importante, passou com a gente pela seleção, né? Com uma boa Copa América em 2019, um jogador que precisa de um carinho, precisa de um aconchego, e ele está tendo esse momento, acho que um grande momento com a gente, desde que a gente chegou, um grande momento, tem feito muito bons treinos, né? E quando a gente precisou de substituição ao Bruno, ele entrou muito bem, e hoje, mais uma vez, fez um grande primeiro tempo, e aguentou aí até uns 30 e pouco segundo tempo com qualidade, puxando contra-ataque, quase fez o gol dele, que ele queria muito fazer um gol aqui em Fortaleza. Tite, boa noite. Lucas Uchoa. Tite, muito se fala, o jogador quando está fora do Brasil, que ele tem um período de adaptação, ou readaptação. Você passou um longo período na seleção brasileira. O treinador também sente isso no trabalho dele? Esse período de adaptação? Readaptação? Isso. Sim. E o Bruno e a direção, o Marcos, sabiam disso. Mas, sim, a comissão técnica, sim. Antes era um bunker de 2 jogos que explodia. Agora é um vulcão a cada 3 dias. Última pergunta aqui, tá? Tite, Kleber, boa noite. Regis Melo, da Rádio Pitaguari. Queria saber de vocês, o jogo estava muito difícil na segunda etapa, né? E vocês colocaram Everton Ribeiro e Ayrton Lucas, não foi isso? E qual o objetivo de vocês, tático, naquele momento? Foi mais reforçar a defesa, ou vocês esperavam que o segundo gol pudesse sair também por aquele lado, né? O segundo gol também. Equilíbrio, tu dá uma consistência, porque ele começou a jogar com os 2 na última linha, pelo lado, mas tu dá o contra-ataque central. Quando tu arrasta, tu tem esses jogadores que possam fazer essa função, tu tem a articulação e a chegada na frente, porque também para jogar e buscar o gol de empate, ele também expunha espaços. É inevitável, na vida tu não ganha tudo. Marcou na frente, deu espaço atrás. No espaço atrás com o Luiz por dentro, para puxar a velocidade, para o Ayrton arrastar, a qualidade do Everton, ela também proporcionava esse ponto de equilíbrio. Dá consistência sem abrir mão de atacar. Vou fazer só uma última aqui, que o nosso amigo aqui. Tite, boa noite, parabéns pela vitória, César, Kleber, perdão, Mauro Santana, do canal Mauro Santana, falando novamente do Felipe Luiz, que já foi mencionado aqui, e foi decisivo na vitória de hoje, um atleta que já conta com 38 anos, esse ano ele conviveu com vários problemas físicos, e que vem se preparando também para o pós-carreira, né? Ele que vem se preparando, e vários treinadores, né? Ele que foi seu jogador na seleção, inclusive treinadores adversários, enalteceram uma capacidade dele, que é uma espécie de técnico dentro de campo, que ele consegue ler a partida e orientar os seus companheiros. Como é que você encara a importância desse jogador e como você pretende aproveitá-lo, talvez até sobre a possibilidade, quem sabe no futuro, ser um colega seu, Kleber, aí na comissão técnica. Eu só quero pensar no Felipe dentro do campo. Era muito difícil nós deixarmos o Felipe Luiz, um jogador desse nível, desse porte, sem ter jogado nenhum minuto. Mas a gente pensa aquilo que o jogo pudesse se apresentar para que pudesse dar ele uma melhor condição. E o problema do Felipe não é a condição física. O problema do Felipe é o calendário, onde tem que jogar domingo, quarto domingo, aí esse é o problema. Mas tê-lo
circunstancialmente ou periodicamente, com a qualidade que ele tem, é impressionante. Depois, eu sou suspeito para falar do Felipe. O caráter que ele tem é muito grande. Os valores morais, pessoais, família que ele tem é muito grande. Isso irradia. Essa liderança irradia. Obrigado, pessoal. Olha